Fala pessoal, seja bem-vindo a este nosso encontro, onde nós começaremos a falar sobre os vídeos pitches que fazem parte aí tanto da sua vida acadêmica aqui conosco no ENIAC. Só para contextualizar, os pitches eles surgem junto com as startups, empresas de tecnologias aí que são muito baseadas na internet. As empresas de tecnologia, com este formato de startup, elas precisam ir atrás, pelo seu modelo de negócios, elas precisam ir atrás de investidores, pessoas que possam injetar capital financeiro dentro das suas estruturas para que elas possam funcionar e alavancar e tracionar no mercado. Essas startups, elas lidam com investidores que têm um capital muito grande e por isso, normalmente, a hora dessa pessoa é muito cara. Para que ela possa aí fazer a apresentação da sua ideia e trazer este cara para dentro do seu time junto com o capital dele, elas precisam fazer apresentações muito rápidas, muito dinâmicas e eficientes, obviamente, que convença aí aquele investidor a injetar um pouco de capital financeiro dentro da sua ideia. Com isso surgem os modelos de pitch. Não existe um padrão universalizado dentro dessa estrutura, mas comumente elas costumam variar entre 3 a 5 minutos. Aqui, normalmente no ENIAC, nós solicitamos que vocês façam a gravação das suas apresentações em vídeo pitch em 3 minutos, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho, mas para que a gente possa compreender o que é um pitch, eu acho que é interessante a gente começar falando primeiro sobre o que é uma mensagem. E esta mensagem, ela chega até o seu cérebro como? Você já deve ter entendido neste momento que existem 5 formas para uma mensagem entrar pelo seu cérebro. E não existe uma sexta, existem apenas 5 formas para que uma mensagem entre no seu cérebro. E essas formas são através dos nossos 5 sentidos. Qualquer informação que entre na sua cabeça e no seu cérebro, ela passou primeiramente por um ou mais sentidos. Então, é o paladar, a audição, o olfato, a visão e etc. Então, esses 5 sentidos compõem as 5 portas de entrada para o seu cérebro. Mas, normalmente, quando a gente fala sobre mensagem, as pessoas acabam entendendo muito que é o que você fala. Mas o que você fala, como a gente pode ver aqui, ele tem uma pequena importância, lógico que ele é importante, mas ele tem uma pequena importância dentro daquilo da mensagem que você está tentando transmitir. Então aqui vocês podem ver que apenas 7% da mensagem é composta pelo o que você fala. 38% da mensagem é composto de como você fala. E aí você fala assim, professor, será? É óbvio, pensa aí, você chega em alguém que você está vendo que a pessoa está diferente, a pessoa está estranha naquele dia, tal, está meio amuada. Aí você chega para ela e fala assim, tá tudo bem? A pessoa olha e fala assim, tá. Você entendeu que não tá? Deu para entender que a linguagem corporal e o jeito como a pessoa respondeu a sua pergunta foi muito mais importante do que a palavra que ela disse. Então ela poderia ter dito, tá legal, tá bem, mas ela fez, tá. E você já conseguiu entender que apesar da palavra de transmitir uma mensagem, a linguagem corporal e a maneira como essa pessoa falou aquela palavra mudou completamente a forma como você recebeu e codificou essa mensagem. Hoje, nós vivemos uma época em que a gente tem uma grande sobrecarga dentro de dois principais sentidos, que são a visão e a audição. Estes sentidos, eles normalmente são muito mais sobrecarregados. Mas, para que a gente possa construir o nosso vídeo, você vai utilizar basicamente esses dois sentidos. Então, você precisa utilizá-los de uma forma eficiente, de uma forma correta, para que você possa captar a atenção, a memória do seu telespectador. Senão, aquilo vai entrar em mais uma do que nós chamamos de ruído comunicacional. Então, é mais um ruído dentro de
tantos outros ruídos, alguns milhares de ruídos que todos os seres humanos recebem em um único dia. Legal? E aí, para a gente poder estruturar muito bem essa experiência do seu vídeo pitch, a primeira coisa que você precisa fazer é a criação, o desenvolvimento de um roteiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre este roteiro aqui neste nosso bate-papo de hoje. Existe algo, eu sempre costumo falar para as pessoas que o marketing ele é uma ciência pirata, né? Nós não produzimos um conhecimento especificamente nosso. Nós vamos lá e a gente toma de assalto um conhecimento da economia, depois a gente vai lá e pega também um conhecimento dentro da psicologia, dentro da sociologia, e assim a gente vai construindo a nossa ciência, e como vocês sabem, a minha formação é marketing. E ultimamente nós temos aí visitado um pouco a ciência da literatura, a ciência da escrita, né? A comunicação escrita, baseado na sua arte, nas suas técnicas para contar histórias, desde a pré-história, desde quando o ser humano começou a se organizar em sociedade, a gente utiliza as histórias para entretenimento, mas também para passagem de conhecimento. Então, nós passamos conhecimento através das histórias. Veja você as cavernas com aquelas pinturas rupestres, o próprio livro da Bíblia, passando os ensinamentos cristãos e etc. Então, essa maneira de contar história, ela sempre fez parte da nossa sociedade. Hoje, nós estruturamos este conhecimento para colocar ele a serviço das empresas. E o nome disso nós entregamos como storytelling. Então, do inglês, numa tradução literal, story de história, telling de contando, né, de contar. Então, contar histórias. É muito legal que você se aprofunde um pouco mais nesse tema, para que você possa aí conhecer algumas técnicas muito eficientes para que você possa contar uma história e conseguir atrair a atenção. Hoje nós dizemos muito que os dois bens mais escassos que existem hoje no mundo é a atenção e o tempo. Um está ligado ao outro. Então, você precisa conseguir atrair a atenção da sua plateia, e a melhor forma de fazer isso é através da contação de uma boa história, né? Tem um livro que é muito famoso e que eu recomendo bastante a leitura. O nome desse livro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e ele diz aí que quando você toma uma decisão rápida, esta decisão ela é essencialmente emocional. Quando você toma uma decisão muito lenta, a probabilidade dela se tornar uma decisão racional é muito grande. Então, quando nós construímos um pitch que ele tem essa estrutura para passar uma mensagem em 3 minutos, nós precisamos focar muito na estrutura emocional. É óbvio que você deve pensar também na sua estrutura racional, mas em 3 minutos você precisa convencer aquele investidor, aquele professor a te dar aquela nota que você tanto almeja de uma maneira emocional. Então você precisa lembrar de trazer um discurso com emoção, um storytelling com emoção, slides com emoção, para que você possa cativar e levar o que nós chamamos ao call to action. Call to action é uma tradução literal chamada para ação. Nós precisamos pensar dentro do nosso roteiro qual é a ação final que nós desejamos que o nosso telespectador tome. Então, ao final do nosso pequeno vídeo, ao final daqueles 3 minutos, qual é a impressão que eu quero deixar para o telespectador? Qual é a ação que eu espero que ele tome ao final deste conteúdo? É muito comum que as pessoas, quando começam a construir os seus primeiros vídeos, pitches, os seus primeiros roteiros, elas se lembrem apenas da estrutura devagar, a parte racional do seu negócio. Mas é muito importante que você lembre de contemplar que grande parte das decisões de um ser humano, ela é emocional.
E a razão, no geral, ela serve apenas como uma justificativa. Nós justificamos aquela nossa decisão por meio da razão, mas a tomada de decisão foi essencialmente emocional. Imagine que você está fazendo uma dieta e chega num dia determinado, você pega e fala, eu vou comer um lanche. E aí, poxa, você vai justificar aquela decisão que foi emocional, falando que o dia foi pesado, que a semana foi pesada e que você, no final das contas, trabalha para ter esses momentos e etc. Você justificou, vestindo ali, maquiando aquela sua decisão emocional com uma decisão, com uma justificativa, na verdade, totalmente racional. Mas, no final das contas, a sua decisão foi inteiramente emocional, né? Então, vamos lá, vamos tentar exemplificar duas formas aí de você pensar. Leia aqui comigo. Se uma bola de futebol e um apito custaram R$ 1,10, a bola custa R$ 1 a mais que o apito. Quanto custa o apito? Pensa aí. Agora pensa nesta daqui. Quanto é 19 vezes 26? É muito provável que você tenha percebido a forma diferente como o seu cérebro aborda cada um dos problemas. Como ele já tentou uma decisão mais rápida, aqui neste exemplo, e como ele parou e começou a buscar uma decisão um pouco mais lenta dentro dessa segunda pergunta que eu fiz aqui agora para você. Então, isso já é um exemplo muito claro da diferença como o seu cérebro trabalha, como ele aborda uma questão emocional e como ele aborda uma decisão totalmente racional. Legal? E aí, para que a gente possa auxiliar você a levar o seu telespectador à ação que você precisa, eu gostaria de ocupar agora aqui esse espaço do nosso vídeo para falarmos sobre os gatilhos mentais. Então, gatilho, numa analogia a um gatilho mesmo, então quando você acionar aquele gatilho, algo vai acontecer dentro da mente daquele seu telespectador. Assim como aconteceu nesses dois exemplos que nós apresentamos aqui para você, para ilustrar essas duas formas de pensar. Então, é importante que você insira gatilhos mentais dentro da estrutura do seu roteiro. Quanto mais gatilhos o seu roteiro tiver, mais fácil você vai conseguir levar o seu telespectador à ação que você tanto aguarda. Tá bom? Primeiro gatilho que nós vamos falar hoje é o gatilho da escassez. Então, o sentimento de perda, ele sempre é maior que o sentimento de ganho. Já fizemos aí diversos estudos com crianças, por exemplo, em que você coloca um doce dentro de uma sala para aquela criança, ela sentada na frente de um doce, e aí eles explicam que se a criança não comer aquele doce nos próximos 5 minutos, ela vai ganhar 2. Mas se ela comer aquele doce, ela fica só com aquele. Mas ela acaba sendo mais impulsiva, ela acaba considerando melhor aquele doce que já está ali na frente dela. Vai que o pesquisador não cumpre a sua promessa, vai que é uma pegadinha. Então, vamos ficar com doce aqui. Então, quando você chega para o seu telespectador e diz, por exemplo, que a sua empresa dispõe de uma única cota para investimento, ou quando você entende que existem mais algumas pessoas interessadas no seu modelo de negócio, que você tem uma reunião logo após aquela reunião para fazer a apresentação para um outro grupo de investidores e etc., ou quando você vai limitando aquelas possibilidades de atuação, você vai vendo que a galera vai tentando já se aproximar de uma ação. Você já vai conseguir levar ela mais próximo a uma ação. Exatamente porque o medo de perder é muito grande. O medo de perder, inclusive, o poder de escolha. Então, eu tenho uma promoção que vai durar 5 segundos. Imagina, é desesperador. Você fala, eu preciso decidir isso rápido, em 5 segundos. E aí lembra sempre que quanto mais rápida a decisão, mais emocional ela vai se tornar. Né? Opa! Desculpa. E aí, um outro gatilho é o gatilho da urgência, a impossibilidade de escolher.
Então, você entra constantemente em alguns sites e esses sites têm ali um relógio correndo que te dá uma taquicardia ali, te dá um desespero, porque você precisa tomar aquela decisão agora. Então, imagina que você senta na frente da mesa de um vendedor e o vendedor fala para vocês: olha, legal, mas esse preço eu só consigo manter agora. Eu não consigo, se você for ver fazer uma pesquisa de preço em outras lojas, ver outros produtos, quando você retornar, provavelmente eu não vou conseguir manter este mesmo preço para vocês que eu fiz aqui, porque esse desconto o sistema nem consegue abrir. Eu não sei por que ele abriu aqui, então tenho certeza que neste momento, se você fizer a compra, eu consigo validar esse desconto, mas se eu fechar essa tela aqui, é provável que eu não consiga mais fazer aquela compra. Então, esta impotência de poder escolher, ela também é um forte gatilho para levar as pessoas até as ações que você deseja, né? Um próximo é a reciprocidade. Então, a gente é da natureza do ser humano ser recíproco. Então, precisamos ali, se alguém nos entrega, de repente, um brinde, se alguém nos oferece um alimento, quando eu digo alimento, não é o almoço, né? Estou falando de um café, um chá, uma bala, um biscoito, ali logo na entrada da loja, você já se desarma. Mentalmente, você já está mais suscetível a receber uma mensagem daquela pessoa. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já foi tão bem atendido por uma pessoa que você ficou com vergonha de não comprar nada com ela. Porque ela te tratou tão bem, ela foi tão gentil, tão educada, ela te explicou tantos detalhes sobre o produto que é impossível você não ser recíproco com ela. E algumas pessoas, inclusive, procuram alguma coisa na loja para comprar, para poder demonstrar a sua reciprocidade, a sua gratidão pela forma que elas foram recebidas naquele ambiente. Então, a reciprocidade também é um ótimo gatilho mental para que você possa levar o seu cliente à retribuição daquilo que você precisa. Então, se você busca aí uma ação mais emotiva, mais afetiva, se você já tem dentro das suas soft skills um carisma, né, uma eloquência, etc. Então, é bacana você aí se focar sempre no gatilho da reciprocidade, né? A prova social, então, quando você já deve ter visto também, principalmente em sites, eles utilizam muito este gatilho mental, que é quando você coloca a foto, o nome, o cargo, quando a pessoa tem um cargo alto, presidente de não sei qual empresa, diretor de não sei qual instituto, tal, você coloca o depoimento daquela pessoa dizendo como o seu produto, como o seu serviço foi muito bom para resolver um determinado problema que eles estavam passando. Isso faz com que você entregue para a pessoa, para o seu telespectador, uma prova social. Então, essa prova social está muito ligado a nós, seres humanos. Lá na época da pré-história, a gente descobriu que sozinhos a gente não vence nem o frio, que nós precisamos aí de várias outras pessoas. Nós somos fortes quando estamos em sociedade. E aí a gente acaba usando os nossos neurônios espelhos para espelhar. Sabe aquela brincadeira de quando você vai dar comida na boca de uma criança, você abre a sua boca também? Ah, mas a sua boca não precisa estar aberta para a criança comer, mas você faz isso através dos neurônios espelhos. Você está fazendo um movimento esperando que a criança espelhe o movimento que você está fazendo. Então, a prova social, ela ativa exatamente este mecanismo do cérebro do seu telespectador. Através desses neurônios espelhos, ele percebe e fala assim, poxa, outras pessoas já compraram, então eu não vou ser o rato de laboratório que vai testar tudo aquilo, já tem outras pessoas testando, já tem outras pessoas que resolveram os seus problemas por meio daquela solução. Então, é sempre importante que você traga depoimentos de outras pessoas, pode ser em texto, pode ser em vídeo, pode ser ao vivo e etc., para que você estimule o gatilho da prova social, né? E o porquê? Então, as perguntas, elas sempre movem o mundo. Aí os porquês, eles podem versar ali, eles podem passear tanto entre os porquês racionais quanto os porquês emocionais. E é legal você sempre
contemplar esses dois perfis de públicos. Algumas pessoas têm algumas características, um mecanismo mental mais racional, outras têm um mecanismo muito mais emocional, e é interessante você sempre construir o seu roteiro pensando nessas duas formas de decidir, né? Que a gente já falou lá no começo desse nosso bate-papo, mas que você estimule aquelas perguntas. E a pergunta, inclusive, ela pode ser um gatilho mental para startar os outros gatilhos que nós estamos elencando aqui no nosso bate-papo. Então, você pode colocar, por que ficar de fora dessa promoção? Por que pagar mais caro por algo que você pode pagar mais barato? Então, você pode utilizar os mecanismos das perguntas para que você possa estimular os outros gatilhos também, né? A antecipação, então, é quando você entrega para o seu cliente uma perspectiva de como vai ser a vida dele com a sua solução. Como é que ele vai ficar mais bonito dentro daquele carro? Como a vida dele vai ser mais feliz dentro daquela casa? Como as pessoas vão enxergar ele como uma pessoa de muito mais sucesso vestindo aquela roupa? Então, tudo isso é antecipação. Você entrega para ele uma perspectiva de futuro com base no produto, no serviço, na solução que você vende. Então, isso faz com que a pessoa consiga dar alguns passos à frente e entenda essa estrutura. E aí, vamos falar um pouquinho especificamente sobre as estruturas que você precisa criar para que você possa aí fazer com que esses gatilhos mentais atuem de forma correta. A primeira dela é a luz. Então, quando a gente fala de vídeo, quando a gente fala de foto, a gente sempre está falando de vídeo, luz e sombra. O balanceio desses dois elementos. Logicamente que no vídeo a gente também tem a voz, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre ela, mas a luz aqui, ela é fundamental para que você possa passar uma boa percepção. Lembre-se sempre que tudo, exatamente tudo na sua estrutura, vai passar uma mensagem. Se você utiliza uma determinada camiseta, se você utiliza uma determinada maquiagem, um determinado acessório, uma bijuteria, um relógio e etc., você altera a mensagem que você está passando. Você altera a forma como as pessoas te enxergarão dentro do seu vídeo. Então, você pode, inclusive, gravar um pitch à luz de velas. Se isso fizer a composição da sua mensagem, você pode utilizar cores como aqui eu tenho aqui, luzes brancas, para trazer uma mensagem, de repente, de mais tecnologia, de mais nitidez, de mais clareza. Mas eu posso também estar apresentando um pitch de um produto, por exemplo, de surpresas românticas para aí os crushes, as namoradas e os maridos. E aí dentro dessa estrutura, de repente, uma luz mais amarelada, um ambiente um pouco mais quente, faça mais sentido. Quando eu estou falando quente, eu não estou falando de temperatura, tá, gente? Estou falando de luzes. Então, a luz branca, ela é mais fria. A luz mais amarelada, mais avermelhada, ela se torna mais quente na percepção visual. Então, a luz faz parte fundamental da sua mensagem. E aí você pode ter as luzes que nós chamamos de duras e as luzes mais suaves. As luzes duras são luzes que elas marcam mais as sombras. Então, deixa eu mudar aqui para eu dar uma olhada. Pensem aqui, deem uma olhada aqui comigo. Eu vou colocar minha webcam aqui direto para vocês. Então, imagine aqui, ó, que agora eu vou colocar a mão no meu rosto e a sombra, ela está marcando muito forte o meu rosto. Então, isso seria uma luz mais dura, porque ela divide melhor o ambiente, o local em que está sendo iluminado e o local que não está recebendo luz. Muito utilizado, por exemplo, em filmes de suspense, em filmes de terror, em que você consegue ver metade do rosto da pessoa, tal, para criar aquele clima de suspense. Você pode utilizar também as luzes duras. As luzes mais suaves são as luzes como a que vocês estão vendo aqui comigo, em que elas não oferecem uma sombra muito marcada. Então, eu não tenho aqui no meu, aqui ó, talvez eu tenha uma sombra um pouco mais estruturada aqui, mas mesmo assim ela é mais suave para sua visualização aí, tá bom? Deixa eu voltar aqui.
Então, a luz é fundamental e ela compõe, sim, a sua mensagem. E aí você tem a composição em si, né? Então, a forma como você vai compor o seu cenário. Então, às vezes a pessoa pode achar que gravar um vídeo de pitch é pegar o seu celular, colocar aqui e gravar. Mas espera aí, o que tem atrás de mim? O que tem atrás de mim compõe a minha mensagem? Ou o que tem atrás de mim, ela torna a minha mensagem, vou usar um termo um pouco forte aqui, não se peguem a semântica da palavra, né? Mas ela vai tornar a minha mensagem uma mensagem esquizofrênica, em que eu estou falando uma coisa, a minha linguagem corporal e o meu tom de voz e o meu cenário estão falando coisas diferentes e às vezes até controversas. Então, é importante que você observe toda a composição do seu ambiente, as luzes, os elementos que o telespectador vai ver, e vale sim muito a pena que você construa um cenário para a gravação daquele elemento. E não ande pela casa e olha, esse espacinho aqui tá bom. Pô, esse espacinho aqui está bom. Mas e se eu colocar um vasinho aqui no fundo? Mas e se de repente eu coloco um quadro ali? Poxa, aí eu já reparei que todo este ambiente está passando uma mensagem, mas a roupa que eu tô já não tá adequada agora. Então, peraí, deixa eu ir trocar essa roupa. Tal, poxa, aí eu chego de novo, olho e falo, pô, mas peraí, faltou um relógio, faltou uma caneta, sabe? Eu acho que é muito legal você ter aquela postura de quando você está falando e você tem uma caneta à mão, tá? Você não ter aquela postura corporal do entrevistado, né? Então, o entrevistado ele vai ficar assim, ó. Não, que você já se coloque como uma pessoa que entende do assunto, que está confortável com aquela situação, que se projeta para frente para falar, que gesticula. Percebem como tudo isso altera a forma como você vai ver a pessoa que está aqui? Então, pessoal, hoje eu vim apresentar aqui o pitch que compõe o meu trabalho de projeto integrador. E, ao contrário da pessoa estar aqui, sejam bem-vindos. Este é o nosso vídeo que nós apresentaremos a nossa solução relacionada a um problema. Então, é diferente a forma como você atua. Então, pense muito na composição da sua cena, não só de uma pessoa, pense na ligação, principalmente quando estamos montando trabalhos em grupo, aí você vai gravar com uma determinada composição de cena, a segunda pessoa do seu grupo vai gravar com outra completamente diferente. Então, muita atenção a estes detalhes, beleza? Algumas dicas muito práticas, não fique contra a luz, porque senão você vai ser uma sombra, só vai aparecer a sua silhueta. Fique de frente para a luz, então a luz aqui, a câmera e depois aqui. A luz, a câmera e você, tá? Nunca a luz, a câmera e você aqui. Isso nunca, porque a não ser que você queira fazer aí um thriller aí de suspense, de terror, fora isso, você não utiliza essa estrutura. Não use a webcam de baixo para cima, então que a pessoa te veja assim, né? Você vai ficar com uma papada, porque todo mundo, quando abaixa a cabeça, vai ficar com aquela papada horrível aqui, e você pode passar uma imagem de que você é superior àquela pessoa que está assistindo o seu pitch, tá bom? Utilize abajur, lanterna, velas, você pode compor a iluminação do seu ambiente com o que você tiver em mãos. Até a lanterna do seu próprio celular, um abajur, um monitor pode te auxiliar na iluminação se você colocar uma tela branca ali em volta, sendo projetada nele e tal. Então, faça uso da sua criatividade para que você possa construir a luz adequada à mensagem que você quer passar, né? E aí, o som, que é super importante dentro da nossa proposta de pitch, porque é onde você vai apresentar, e você precisa ter muita atenção com a voz. Então, você precisa captar a sua voz de forma correta. Lembre que você precisa garantir que os telespectadores entendam o que você está falando. Então, tente se certificar sempre disso. Se os barulhos externos não estão sobrepondo a sua voz, se você não está falando muito baixo,
se a sua dicção não está muito confusa, e aí às vezes você emenda uma palavra na outra e fica muito difícil para o telespectador conseguir acompanhar o que você está falando, tá? Então, barulhos externos, atenção, barulhos internos também, e cuidado, uma atenção, eu acho muito legal você utilizar fones de celulares, mas cuidado, porque normalmente os fones, os microfones, eles ficam aqui embaixo. Então, normalmente a galera quando vai usar fone de ouvido, elas colocam o fone mesmo na orelha, e aí elas ficam com o microfone aqui. Só que aí, de repente, é uma pessoa muito agitada, que ela se mexe demais durante a apresentação, ou ela colocou um blazer, por exemplo, ela colocou uma jaqueta, e aquele microfone, ele pode ficar raspando no tecido. Então ele pode entrar e sair aqui da lapela do seu blazer aqui, ou ele pode estar com o microfone ao invés de virado para frente, virado para trás, e aí todo o movimentinho que você faz, aquele microfone, por mais que o seu ouvido não ouça um barulho como esse, eu garanto para você que o seu microfone vai captar esse barulho. Então, cuidado, pense ali, de repente, um durex transparente colado aqui na parte de baixo para impedir que ele se movimente tanto. De repente, colocar o seu fone por dentro aqui da sua camiseta para que ele fique aqui com um movimento, uma estrutura que não fique raspando entre os elementos, também é uma dica bacana. Mas, de uma forma ou de outra, sempre utilize os testes. Testa a sua luz, pega ali, ligou, beleza, deixa eu fazer uma gravação teste aqui. Gravei, falei, para, escuta. Dá uma olhadinha como é que saiu a sua voz. Se você está falando num volume adequado, se você precisa falar mais alto, se você está gritando no seu vídeo, se você precisa diminuir um pouco a sua voz, se está captando barulhos internos da sua casa, barulhos externos da rua, de repente aí aqui em Guarulhos principalmente, que é onde eu estou gravando este vídeo, o aeroporto está aqui do lado, é muito comum você estar falando com as pessoas e daqui a pouco você escuta no fundo ali um barulho de um avião, tal. Então isso é muito normal aqui em Guarulhos, se você precisa entender essa estrutura para que você possa aí de repente, passou um avião, então os aviões demoram mais ou menos de 10 em 10 minutos eles pousam. Passou um agora, deixa eu correr para gravar aqui. Gravei, tentei. Então, você precisa fazer esse planejamento também aí dentro do seu roteiro. Beleza? Vou deixar aqui 3 sites, 3 sugestões de sites para que você possa estruturar aí a sua apresentação com as imagens, com as estruturas gráficas que você pode trazer para dentro do seu pitch, tá bom? Vamos falar em um outro vídeo sobre a construção de slides em si, mas já vou deixar aqui 3 sites para vocês como referência, para que vocês possam já ir começando a estruturar dentro dos slides, dentro do Google Apresentações, os slides do seu pitch, beleza? Então, Flat Icon, você consegue pegar ali alguns ícones, você consegue personalizar esses ícones, vale muito a pena. Para quem já fez aula de tecnologia informática, eu já mostrei ali o site na íntegra, como escolhe, como baixa, como personaliza, tudo direitinho, gratuito. Pixabay, um site de imagens muito fácil de navegar, muito tranquilo de conseguir acessar ali, com um monte de imagens com alta resolução e fundamental, sem direitos autorais. Então, não vamos começar a caminhada para a construção de um pitch ferindo uma lei de direitos autorais. Então, todos esses sites que eu estou sugerindo aqui para vocês, eles possuem os direitos autorais liberados. Beleza? Então, Pixabay para foto, FreePic, queridinho da internet aí, você encontra tanto fotos em alta resolução, artes já em Illustrator, em Photoshop já criadas que você pode personalizar e montar aí um slide, montar um infográfico, montar um banner muito, muito, muito atrativo. Beleza? Então, este era o conteúdo que eu queria passar para vocês nesse vídeo. A gente vai se ver em outros vídeos que compõem essa sequência do Pitch Academy para que você possa aí ter uma base e aprender a fazer corretamente os seus vídeos, não só dentro dos seus trabalhos acadêmicos, mas também aí dentro da sua vida profissional. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Ótimo estudo para vocês. Obrigado!